Galerinha, antes de mais nada é um prazer estar de volta. Eu ainda estou de férias de outro colégio, então dei uma aula na segunda-feira, 5 aulinhas à tarde, assim, coisa super light. Aí fui para carreira na terça e na quarta com meu filho e tal, bem legal. 15 vezes na Fire Week e tal, deve convidar aquela história, né? Então estou super tranquilo, estou super feliz de estar de volta, espero que vocês tenham também relaxado bastante. E assim, cara, estamos na reta final. Eu sempre te recomendei que tu continuasse com lazer normal na tua vida, baladinha, namoro, internet, sempre recomendei que, né, com parcimônia, com cautela, é bom, vale a pena. Agora na reta final, professor, continua valendo uma saída agora, não dá mais para 2 saídas, nem uma no meio da semana, não dá mais, não dá mais. Pode sair agora no sábado ou na sexta, sem porte, porque no outro dia tu fica imprestável sobre o que passa no álcool, não dá mais. Então, ó, saia no sábado ainda, saia uma vez por semana, tá show, cara, vamos deixar para cortar a saída e o álcool 1 mês antes do vestibular. Aí sim, naquelas 4 semanas finais, tu para de ir pra balada, pelo amor de Deus, não custa, né? E corta né, qualquer outra brincadeira. Então tem que maneirar. Por que eu tô te falando isso? Porque tem gente que erra, cara. Tem gente que 6 meses antes do vestibular fica abstêmio de tudo. E aí vai pirar, óbvio, né? Perto do vestibular não vai estar bem, não vai estar tranquilo. Então é fundamental para tu estar tranquilo continuar tendo lazer, certo? Mas não dá mais para escolher ficar tarde sem fazer exercício, também já não tem mais essa opção. Então tens que fazer meia hora, 1 hora ou 1h30 de exercício após as aulas, todo dia. Bota na tua agenda, quem trabalha realmente tem uma tarefa a mais ainda de conseguir organizar o trabalho e o estudo, certo? Continuem tentando dormir bem, porque se começar a fazer muita coisa e dormir pouco vai se estourar. Porque estamos na reta final, tá? Quem seguir essas dicas a partir de agora, mesmo que tenha um passado negro, vai entrar, hein? Vai entrar na UFSC ou na UDESC. Eu tô falando delas porque as outras é tudo muito fácil de entrar. Tô falando da UFSC e da UDESC, porque são as gratuitas com mais qualidade que vai fazer a diferença na tua carreira. Não que tu não possa ser o melhor advogado fazendo Estácio ou Unisul. Tu pode ser o melhor advogado do mundo, certo? Só que o melhor ambiente de estudo e o preço, tu sabe onde é que tá, né? Certo? Já pagas imposto mais que, sei lá, cara, que os países mais envolvidos. Chega. Galerinha, agora sim! Agora sim! Feito! Galerinha, o negócio é o seguinte, ó. O que é isso? Tem que escrever o nome da letrinha. Ampliação ainda pode aparecer como aumento linear ou aumento transversal. Tamanho da imagem, altura da imagem. Tamanho do objeto, altura do objeto. Posição da imagem. Distância focal. Distância focal, porque foco é aquele lugar ali, é o ponto, né? Olha que bonito, esse aí já é mais raro pra gente, a gente trabalhou tanto com os outros, esse que apareceu na última aula rapidamente, vergência. Nada mais é que o inverso do foco. Assim como existe o número 2 e o número 1 sobre 2, assim como existe o período e a frequência, que um é o inverso do outro, aqui também tem a vergência e a distância focal. Na verdade é muito similar trabalhar com um ou com o outro. Por exemplo, se eu digo que a vergência de uma lente é 2 dióptria, qual é a distância focal? A distância focal é 1 sobre 2, é o inverso, que vai dar 0,5, como está no sistema internacional, metro. Então tu vê, é bem simples transformar de uma para outra, não tem nada demais. Por que é confortável trabalhar com vergência? Porque se nós pegarmos várias lentes e justapormos uma com a outra, encostar uma na outra, para tu calcular a vergência equivalente, é só tu somar a vergência de cada uma das lentes. Olha como é simples. Se fosse com distância focal, daria um trabalho matemático muito maior para fazer, certo? Galera, essa história de somar as vergências é quando tu encosta uma lente na outra, tá? Se uma lente estiver afastada da outra, tem que fazer 2 vezes a conta normal. Aliás, o que é o M? Esse aqui é o da lente, é o do meio. Aliás, o que é índice de refração mesmo? É a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Ou ainda, MAB, índice de refração do meio A em relação ao meio B. É o M do A dividido... Tu
vê, né, cara, quanta coisa a gente já viu e como tá tudo concatenado. Às vezes o cara quer fazer uma revisão mais curta, mas tem que voltar um pouquinho mais atrás para poder completar. E R, o que seriam esses R's? Raios de curvatura das faces, parabéns. Já que tu lembrou o nome das letrinhas, e tá de parabéns mesmo, vamos ver se a gente lembra da regra de sinal. A gente precisa saber se é mais ou menos para botar na equação, né? Como é que eu penso no I e no O? Para cima, para baixo, isso, direita positivo, invertida negativo. Simples assim. E o P, P' e F? O que é melhor, real ou virtual? Real é muito mais gostoso. Então, real positivo, virtual negativo. Beleza? O João faz uma piadinha idiota para agradar a galera. Beleza? Nada demais, né, pessoal? Antes, quando era espelho, era luz e trevas, né? Agora que a lente não funciona mais porque a luz atravessa a lente, tem luz dos dois lados. Então vamos usar a ideia de virtual ou real. Real é quando a luz se encontra de verdade, virtual é o prolongamento do raio de luz. Nada demais. Fechou. Agora olha só, último sinal que é o mais perigoso no meu ponto de vista, o dos R's, dos raios. Como é que a gente define se o raio é positivo ou negativo? Delicado isso, né? Pega uma lente bem fácil de pensar. Essa é uma lente fácil de pensar. Como é o nome dela? Cavei? Não cavei. Biconvexa. Essa biconvexa, se for feita de vidro e nessa no ar, é convergente ou divergente? Bordos finos, então é convergente. Como é que é o foco dela? Positivo, né? Se o foco é positivo, a vergência é positiva, né? E isso nós já vimos que dá positivo. Porque o N da lente é maior que o N do meio. Isso aqui dá um número maior que 1, menos 1 continua dando positivo. Esse sinal tem que ser o que então? Positivo. Então as faces que são convexas, não cavadas, o raio é... Se a face fosse assim, ó, essa lente não é divergente? O foco não é negativo? Isso é positivo. Essa aqui tem que ser então? Negativo. Então a face que é cavadinha, o raio de curvatura é? Negativo. Lembra que a gente fez essa análisezinha para caso tu esqueça, tu recorra a esse artifício. Isso eu esqueci de comentar na outra turma. Tanso, eu lembrei na hora que escrevi a equação e a instru me fala isso e eu esqueci de novo. Tanso, muito obrigado, querida. Enriqueceu a minha aula mais uma vez. Quando a face é plana, lembra que uma reta é uma curva com raio infinito. Se tu olha para a linha do horizonte, tu lembra disso. Teu planeta é redondo e tu jura que a linha do horizonte é reta. Certo? Então, na hora de uma face plana, tu bota infinito no lugar do R. E 1 dividido por infinito dá 0. Muito obrigado. Show de bola. Isso eu preciso revisar ainda na outra sala. E agora, galera, faltou dessa parte de lentes, faltou 2 toquezinhos aqui. Te mostrar como é que funciona o microscópio composto e te mostrar como funciona a luneta astronômica. Eu vou já aproveitar então esses instrumentos para revisar o processo de desenho e tudo mais. Microscópio composto. Microscópio de maneira geral, que já salvou a vida de todos nós, provavelmente, lembra? Já te comentei, né, que se tu já tomou antibiótico, tua vida foi salva pelo microscópio. Foi a invenção do microscópio que permitiu a invenção do antibiótico, né? Como é que o cara ia analisar se a bactéria tinha morrido ou não, se não pudesse olhar ela mais de perto, né? Através do microscópio. Eu fico maravilhado quando eu lembro que essas coisas bobas aí já salvaram a vida de milhões e milhões, e estamos aqui em função disso. Galerinha, se eu vou olhar o microscópio, eu vou pegar um objeto relativamente pequeno, não é isso? E vou querer ampliar esse objeto. Eu vou botar esse objeto relativamente próximo da primeira lente. Aliás, o microscópio composto é composto de 2 lentes que são convergentes, né? Se imita um bordo fino, mesmo que seja a exceção, é convergente, né? É isso aí. Uma delas tem distância focal da ordem de milímetros, que é a objetiva, que fica próxima do objeto. A outra é uma lente também convergente, porém com distância focal bem maior, ó, com a ordem de centímetros. Como essa lente fica próxima do olho, então ela é chamada de lente ocular. Nome que faz sentido, né? Objetiva fica próximo do objeto, ocular fica próxima do olho. E aí vamos analisar o que vai acontecer. Raios de luz partem do objeto. O que chega paralelo? Sai pelo foco. Com certeza, sai pelo foco. E o que atinge o vértice? Sai com o mesmo ângulo, exatamente. Então aqui eu tenho a primeira imagem, vou chamar de I1. Tudo bem para vocês? A primeira imagem I1. Agora eu vou pegar essa imagem I1 e ela vai virar objeto para a segunda lente. O raio que chega paralelo
sai pelo foco. O raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. E aí, o objeto, no meu caso, devido à seleção que eu fiz, né, entre as distâncias e a posição, eu deveria ter aproximado essa lente um pouco mais. Aqui estava o objeto original e ali está a imagem final, né, que é I2, concorda comigo? I1 é a primeira imagem, I2 é a segunda imagem. E aí eu posso observar que a imagem ficou maior que o objeto. Para que o efeito fosse bem maior, eu deveria ter aproximado um pouco mais essa lente. Eu vou fazer isso porque não ficou legal, eu queria que tivesse ampliado bem mais. Vou mexer aqui na regulagem do meu microscópio, aproximando uma lente da outra, aumentando, potencializando a ampliação dele. Vou colocar minha lente por aqui para ver como é que vai ficar. 1, 2, 3, 4. Foco objeto da lente ocular. 1, 2, 3, 4. Foco imagem da lente ocular. Vamos ver se vai ampliar mais agora que eu dei uma regulada no meu microscópio. Chega paralelo, sai pelo foco. Atinge o vértice, sai com o mesmo ângulo. Agora melhorou. Não sei se vocês já viram, na nossa era agora já estava mais econômico os microscópios de brinquedo. Quando eu tinha a tua idade, o microscópio de brinquedo custava 500, 600 reais. Não que não existam desse valor, mas hoje tem de 50 pila, certo? Eu lembro que eu cheguei a ganhar um ainda, quando eu estava já um pouquinho mais velho, e dei um pro meu filho. Eles são de péssima qualidade, aqueles baratos, mas dá pra ver. O bicho de pé, por exemplo, o bicho de pé fica super legal, certo? Dependendo da regulagem que tu colocar, tu raspar a tua bochecha, né, e colocar ali na lâmina, né? Raspa a tua bochecha, tu vê, né, os bichinhos, umas coisinhas se mexendo ali que moram na nossa flora, né, bacteriana dentro da bochecha ali. Então é bem interessante já, né? E tu vê que tem lá, além das várias lentes, tu pode regular a distância entre a lente do objeto e a lente que tu olha. E realmente quando tu regula, às vezes é que tu consegue ver o objeto adequadamente. Senão tu pode até ver um borrão e achar que ele não funciona. Eu te confesso que alguns eu cheguei a passar meia hora ali para conseguir enxergar alguma coisa. Outra observação. Nos microscópios modernos, não existe um espaço entre a objetiva e a ocular. Porque esse espaço, imagina que uma poeirinha minúscula apareça ali, vai ter aberrações na hora de analisar, certo? E aí, atualmente, eles podem justapor uma lente na outra, fazendo com que não possa entrar nenhuma poeira ali na região e atrapalhar o funcionamento do equipamento. Então, microscópio composto, duas lentes convergentes, uma com distância focal da ordem de milímetros, a outra distância focal da ordem de centímetros, a gente consegue ampliar bastante a imagem, cavalo, a imagem em relação ao objeto. Aliás, como é que se calcula esta ampliação? Ampliação é tu comparar a imagem com o objeto, não é isso? Ó? I sobre O. Quem é a imagem que saiu do instrumento? I2. E quem é o objeto inicial? O. Eu poderia usar a equação na primeira lente, as equações na segunda lente para tirar a conclusão final. Mas eu vou usar um artifício matemático aqui para agilizar essa demonstração. Dá uma olhada. Tu concorda que eu posso pegar essa fração e multiplicar por I1 sobre I1? Afinal, quanto é I1 sobre 1? 1 e multiplicar uma fração por 1 não muda nada, né? E aí eu vou agrupar, eu vou mudar a posição desses dois, ó. Vai ficar assim, A é igual a I1 vezes I2 sobre O vezes I1. Agora vem cá, o que é I sobre O? Não é a ampliação gerada na primeira lente? Né? I sobre O é a ampliação da lente objetiva, ampliação da objetiva, vezes. E I2 sobre 1 não é a imagem da segunda lente sobre o objeto da segunda lente? Porque o I1 é o objeto para a segunda lente, né? Então isso é a ampliação da ocular. Por isso que a ampliação do microscópio pode ser calculado simples assim. Pega a ampliação da primeira, multiplica pela ampliação da segunda. Então o microscópiozinho lá está dizendo que é 600 vezes a ampliação, aquele lá da ReHap, aquele de brincadeira.
Aí tem 10 vezes essa aqui tem 60 vezes. 10 vezes 60 dá os 600. Que ele diz lá, né? Mas aquela é ruim de usar. Porra, aquela lá é quase impossível. Muito mal feita aquela lente. Pensa também, né, cara? O cara tem que ter uma máquina super precisa para fazer uma lente com distância focal de milímetros, né? Qualquer irregularidade de milímetros vai deixar a lente horrível. Vamos agora dar uma olhadinha na luneta astronômica. Luneta astronômica parece bobagem, para que eu vou querer saber como é que é a luneta astronômica? Na verdade, ela está intimamente ligada com a visão de mundo que nós temos, né? Se não fossem as lunetas astronômicas, como é que a galera ia perceber que é a Terra que gira em volta do Sol ou não o Sol que gira em volta da Terra, né? Como é que nós vamos entender o sistema solar? Como é que nós chegaríamos ao ponto de descobrir que existem bilhões de galáxias com bilhões de estrelas? Jezebel. Tudo começou com luneta astronômica. Aliás, o Galileu morreu cego, né? Morreu cego em função de ficar estudando o Sol. Imagina, pegar uma luneta, mesmo que arcaica, né, 2 lentes amarradas com couro, e ficar olhando para o Sol, cara. Só olhar olhando para o Sol, já frita teu olho, né? Ele ficou lá meses olhando para o Sol com uma luneta. Estudou as manchas solares e já percebia que quanto mais manchas solares, mais intensa era a radiação solar. 1600 eu estou dizendo. E aí queimou um olho, não satisfeito, continuou o estudo com outro olho e queimou também. Certo? Incrível, né? É estar apaixonado pela ciência, né? Perceber que está ficando doente em função de querer entender o próprio Sol, né? E morrer cego em função disso, bizarro. Galileu Galilei, 1600 e pouco. Olha lá a luneta astronômica, que ele leu de uma carta de um holandês lá que tinha criado uma e copiou. Os raios, é importante inclusive para a continuação da aula. Como é que chegam os raios vindos de um objeto distante? Quando penetra no teu olho? Quase paralelos. Praticamente paralelos, quase paralelos. Vamos relembrar por que desse fenômeno geométrico? Está aqui um ponto objeto e quantos raios de luz saem dele mesmo? Oh, é infinito. Vamos dizer que é infinito. São tantos e tantos que qualquer outra coisa menos que infinito seria pouco para representá-los. Observa, gente, que para esses 2 raios estão se afastando bastante, né? Para eles, para os 2 penetrarem no meu olho, e ó, o olho recebe luz por essa partezinha preta aqui, tá vendo? Ó, a pupila é pequenininha, né? Mesmo quando dilatada no escuro, ela fica minúscula. Para esses 2 raios penetrarem no meu olho, tu concordas que eu teria que estar olhando muito de perto o objeto? Para aqueles 2 raios conseguirem penetrar nessa partezinha? Porque se eu olho daqui, ó, esses raios vão penetrar no meu olho? Não, ó, um vai passar por cima, outro por baixo da pupila. Concordas comigo? Se eu quero olhar para o objeto, então os raios que estão entrando na minha pupila estão chegando já praticamente, mesmo a pouca distância, cara. Imagina se eu estou olhando daqui, ó. Praticamente os raios que chegam um do ladinho do outro, aqui tudo encostadinho para vindo de lá penetrar no meu olho. Concordas comigo? É algo geométrico. Quanto mais distante está o objeto, mais paralelos estão os raios de luz. Show de bola. Se compreenderam isso, conseguem então entender que ao apontar a luneta para uma estrela distante, os raios que chegam dessa estrela estão praticamente paralelos. E raios paralelos saem pelo foco. O que vai acontecer é que vai se formar uma imagem pequena do astro bem no foco da lente objetiva. Essa é a I1. Tá vendo isso aqui, Carol? É a distância focal, não é isso? Que é da ordem de metros, a distância focal da objetiva para olhar objetos distantes. A ocular continua com distância focal da ordem de centímetros. Ó. Então a ocular do microscópio da luneta tem distância focal da ordem de centímetros. O microscópio, a objetiva é de milímetros para observar objetos minúsculos. E a luneta, que é para observar objetos distantes, a distância focal da ordem de metros. Fica à vontade, amigo. Pedro Emanuel, Letícia Roy, Juliana Alves, Lucas Patrício, Betina, Lucas Vinícius, Thiago Veríssimo, Maria Eduarda e a advertência da Eduarda Ulisses. Não acredito. Olha lá, pessoal. O raio que chega paralelo sai pelo foco. Como os raios, os 2 estão chegando praticamente paralelos, vão se encontrar bem onde está o foco e vai formar uma imagem do astro invertida e pequena, bem no foco dessa lente objetiva.
E essa imagem 1 é objeto para a segunda lente. O raio que chega ao paralelo sai pelo foco, o raio que atinge o centro óptico passa reto. Lá está, né, a imagem do astro distante, direita, né, e ampliada em relação à primeira imagem. Aí o cara, observando através da lente ocular, consegue uma visão muito mais nítida. Só tem um detalhe. Quando nós estávamos vendo a potência do microscópio, a ampliação que ele gerava, a gente sabia o tamanho do objeto, teoricamente, e sabia o tamanho da imagem, dava de comparar. Agora, quando o homem começou a usar a luneta e olhou a Lua pela primeira vez através da luneta, ele sabia o tamanho da Lua? Não. Ele não poderia comparar, então, a ampliação da luneta fazendo o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, certo? Nesse caso, uma luneta, o cálculo que a gente faz para ver o quanto ela ampliou a imagem é através do ângulo de visão. Está olhando a Lua. Aí tu olha a Lua pela parte superior dela, tira uma reta. Olha a Lua pela parte inferior dela e tira outra reta. Essas duas retas formam um ângulo. É o ângulo de visão que tu tem na Lua. Geralmente a Lua dá uns 30 graus a olho nu, certo? Então vamos supor que dá uns 30 graus de observação da parte superior para a parte inferior. Aí tu pega onde estava o teu olho e coloca a objetiva da luneta onde está o teu olho. E faz a observação através da ocular. Lá tu pode fazer a mesma coisa, olhar para cima e ver, tirar uma reta com a parte superior, olhar para baixo da imagem e tirar outra reta e ver que ângulo é esse de observação. Comparando o primeiro ângulo de observação com o segundo ângulo de observação, tu vai ter uma ideia de quanto foi, né, a ampliação da luneta. Resumindo, tu pega o ângulo de observação através da luneta e divide pelo ângulo de observação a olho nu. Claro que para poder representar isso aqui no desenho, eu precisaria desenhar o objeto em si. Então, de maneira simplória, o objeto está lá distante, eu teria que tirar uma reta do objeto até o ponto onde eu estou observando para ver que ângulo é esse. E depois teria que observar a imagem, ver a partir de que ângulo eu observo a imagem e comparar esse ângulo. Comparando um ângulo com o outro, eu consigo determinar o quanto eu ampliei o objeto. Só que na prática, como é que a gente vai calcular essa ampliação? A gente pega o foco da objetiva e divide pelo foco da ocular. Simples assim. Dividindo o foco da objetiva, que é um número grande, pelo foco da ocular, que é um número menor, eu vou obter a ampliação que essa luneta astronômica gera. Ó, na verdade, a ampliação que tu vai conseguir depende também da distância entre uma e outra, certo? A distância entre uma e outra é importante, então não adianta só ter uma lente com distância focal grande se as distâncias entre elas não estão adequadas. Mas olha só, resumindo, o que torna uma luneta boa? Uma luneta para ser boa, ou um telescópio para ser bom, ele tem que ter grande entrada de luz. Porque imagina, a quantidade de luz que chega no nosso olho é minúscula. Primeiro que o objeto já está super distante, certo? Então já tem vários impedimentos, a própria distância já atenua a intensidade da luz que chega no teu olho. Aí quando tu vai observar, tu não cata toda a luz que bate no teu rosto, tu só cata a luz que passa pela tua pupila. Por isso que a gente não consegue visualizar com grande intensidade esses objetos. Agora, se eu amplio cada vez mais a quantidade de luz que eu vou concentrar na imagem final, mais nítida essa imagem pode ser. E aí vai valer a pena ampliar. Porque se tu ampliar demasiadamente, vai ficar fraca. É que nem pegar um telão, né? Eu sou fã de telão, porque eles são pequenininhos, né? Para todo lado, são relativamente baratos comparados com os TV grandes. Aí tu pega um telão daqueles que vai até 200 polegadas. Se tu bota ele com 200 polegadas, a imagem não fica tão brilhante, tão bonita. Se tu encosta ele na parede e bota ele com 100 polegadas, pô, a imagem fica muito melhor. Então eles dizem que pode usar até 200 polegadas, mas não vale a pena, certo? Que nem já um projetor de cinema. Ele tem lâmpadas suficientemente poderosas para ampliar a imagem daquela tanto e ficar nítido ainda, certo? É mais ou menos essa a ideia. Agora há pouco um aluno me mandou uma imagem do buraco negro com mais nitidez que nós fotografamos até hoje. Eles usaram 3 telescópios para poder fazer foto.
dois telescópios americanos e um mexicano, se não me engano, não, e um chileno. Os três ficaram trabalhando vários dias para fazer uma imagem 2 bilhões de vezes mais nítida do que o olho humano poderia captar. Certo? Imagina, então, usou a lente enorme de vários telescópios juntos, captando dados durante várias horas para poder gerar aquela imagem. Certo? Eu não sei se eu compartilhei, mas eu vou compartilhar a imagem com vocês, para vocês darem uma olhadinha. Certo? Galerinha, outra pergunta que poderia ocorrer é, pô, para que estudar isso aí, cara? É porque nos vestibulares recentes acabou aparecendo. E aí, como no vestibular nada se cria, tudo se copia, a chance de reaparecer uma perguntinha sobre isso é grande. Então não custa a gente dar uma olhadinha sobre isso. Agora, mais importante ainda é a gente dar uma olhada no olho humano e nas doenças que acometem o olho humano. Vamos a elas.